Muito boa tarde a todos. Estamos na nossa segunda edição das tertúlias Eurodefense Jovem. O meu nome é Miguel Gomes, sou coordenador da Eurodefense Jovem e hoje tenho o prazer de apresentar o Dr. José Alberto Maia Pereira, uma pessoa graduada e mestre em gestão e doutorando também em gestão, pós-graduado em análise de risco, bancário reformado, atualmente professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e é um grande especialista no marketing e pequenas e médias empresas. Atualmente é secretário-geral da Escola, enquanto também é professor, participa em vários artigos e conferências onde aborda as temáticas da gestão e também, um pouco, hoje aqui conosco em particular, da segurança e defesa. Gostaria de o cumprimentar e até, num jeito inicial, perguntar-lhe o potencial dos nossos jovens, principalmente da nossa rede e da Eurodefense Jovem, para este debate da segurança e defesa europeia. Muito boa tarde, Dr. José Alberto Pereira. Passo-lhe a palavra. Obrigado. Para já, boa tarde. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Inês. Boa tarde, Miguel. Obrigado pelo trabalho que têm vindo a fazer. Obrigado pela inovação, pela dinâmica e pelo sangue jovem que trazem à Eurodefense. Estamos claramente a precisar disso. Estamos a precisar do vosso apoio, do vosso empenho, da vossa entrega. Eu, quando o Miguel me passou o link com o anúncio desta conversa, partilhei-o de imediato no Facebook e partilhei-o com uma frase que muita gente pode pensar, isto é ele a dizer estas coisas, mas não, eu sinto efetivamente aquilo que disse, que é, eu tenho muita confiança nas gerações novas. Tenho muita confiança. Acho que vocês são pessoas política e socialmente extremamente esclarecidas, são pessoas com uma capacidade interventiva e com uma vontade, sobretudo, muito maior do que tinha a minha geração e outras gerações antes, que por isso simplesmente deixavam as coisas escorrer. São pessoas intelectualmente extremamente accurate, como dizem os ingleses, ou seja, são pessoas que sabem, são pessoas que pesquisam, são pessoas que os métodos científicos não vos são estranhos, daí são pessoas muito mais evoluídas, e claramente eu acho que o mundo vai ficar muito bem nas vossas mãos, muito melhor do que tem estado nas nossas, e portanto, por esse sentido, sinceramente, é um prazer estar aqui convosco e é um prazer estar, vá lá, entre aspas, numa conversa liderada por vocês. Muito obrigado pelas palavras e espero fazer corresponder a essas ambições. Nestes debates que nós queremos desenvolver este diálogo e percebermos até a nível perspectivo da nossa sociedade e, portanto, o conceito aqui implícito foi um open call para questões, onde os membros fizeram algumas perguntas e eu agora passaria a palavra à Inês Caseiro, representando também a Rita Monte, duas membros da Comissão Jovem, que colaboram comigo e com a nossa equipa toda para este tipo de atividades, e passava-lhes então a palavra para elas transmitirem as perguntas e dúvidas que os nossos jovens têm para lhes fazer. Antes de mais, boa tarde. Como o Miguel já referiu, eu sou Inês. Queria agradecer mais uma vez por participar nesta nossa tertúlia improvisada, não é? E espero que esteja tudo bem consigo e com a sua família. Sim. Para começar, gostaríamos de abordar os temas da PTID e das Forças Armadas. Nomeadamente, gostaríamos de perguntar se considera importante uma interação mais frequente entre a PTID e as Forças Armadas, nomeadamente para o desenvolvimento de capacidades militares e da própria PTID, e o que acha que deve ser feito, quer a nível académico, quer ao nível das Forças Armadas e até mesmo ao nível da PTID, para melhorar essa aproximação e interação. Bom, Inês, para começar, eu vou só dar uma pequena introdução, só para dizer que para mim a IDD, vocês sabem o que é, a Plataforma Nacional, foi uma admirável surpresa. Muitas pessoas têm o péssimo julgamento de que empresas públicas são empresas que trabalham mal, são empresas extremamente burocráticas, e eu tenho a ideia completamente oposta da IDD. É uma empresa pequena, extremamente maleável,
extremamente profissional. Tenho a melhor das ideias do Sr. Major-General Henrique Macedo e do Sr. Dr. José Vilar de Jesus, para quem tenha algum afeto pessoal pelos dois. Acho que tem feito um trabalho ótimo. Acho que a Bolsa Tecnológica de Indústrias da Defesa é um manancial enorme que pode ser muito mais explorado, quer pelo Estado, quer por associações empresariais, quer por partners nesta área de clusters, por exemplo, a AED e outros. Portanto, para já, eu acho que o caminho é por aí. Sei que há todo o interesse em tornar a Aptiv mais interventiva, mais interativa, mais dinâmica, e nós começamos a ter exemplos. Eu aqui há uns tempos fiz um relatório para uma comissão da ETDA, no âmbito da Eurodefense, e dei um exemplo que acho que é sintomático porque é nosso e é sintomático porque já está feito. Chama-se Sistema de Combate do Soldado, e no Sistema de Combate do Soldado participou, além do Exército, além da IDD, a Universidade do Minho, o CITEV, que é o Centro Tecnológico da Indústria Têxtil, a Lavor, que foi quem fez as botas, e depois a Damel, a Riopel e a Montecampo, que foi quem fez todas as partes, quer genéricas, quer específicas do fardamento, porque há partes específicas que protegem do fogo, protegem da temperatura, etc. E tal. Ou seja, que nós temos a plena capacidade tecnológica executiva de desenvolvimento de todas estas tecnologias em Portugal. Eu sou um grande defensor da tecnologia portuguesa, da expertise portuguesa e, sobretudo, das PMEs nacionais. Se, portanto, o caminho é estreitar os laços entre a Aptiv, ou seja, entre a IDD e as Forças Armadas Portuguesas, inevitavelmente o caminho é por aí. Eu sou um grande defensor disso e acho que nós, como Eurodefense, e vocês, como Eurodefense Jovem também, temos um papel importantíssimo a desempenhar. Bem, a nossa... Sim. Tinhas falado também a nível académico, para eu falar já a nível académico? Sim, ok. Então, a nível académico, eu acho que há uma coisa que nós podemos fazer. E mais uma vez, isto é um call to action para vocês também. Acho que estão coisas ótimas a acontecer no nosso país. Ontem havia um amigo meu que perguntava: tu estás cada vez mais nacionalista. Eu sou um gajo que leio muito e ouço muito. Eu hoje em dia praticamente só ouço notícias estrangeiras. Ainda há bocado subscrevi o The Guardian, porque farta-me um bocado aqui o ram-ram cá do burro. Mas, de qualquer maneira, eu cada vez estou mais centrado naquilo que nós estamos a fazer de bem. Estou farto de andar a ouvir mal, quero ouvir aquilo que se faz bem, faz muito bem. Só para vocês terem ideia, eu, por exemplo, quando trabalhava na Caixa Geral de Depósitos, um dos meus pilares, onde eu era responsável e trabalhei muitos anos, era o empreendedorismo. O nosso empreendedorismo, vocês não imaginam como era o nosso empreendedorismo pré e pós Web Summit. E daí houve um desenvolvimento brutal e existe uma coisa chamada quer incubadoras de empresas, quer aceleradoras de empresas. Incubadoras é para quando as empresas ainda não existem, aceleradoras é quando as empresas já existem, no entanto o nível de crescimento não está a ser aquele que é previsto pelos seus gestores ou pelos seus ideólogos e é preciso dar um boost nessas empresas. Ao nível das incubadoras, nós temos muitas incubadoras de base tecnológica, normalmente ligadas a universidades, normalmente ligadas a faculdades de engenharia. Vou-vos dizer, o Porto, nomeadamente no Polo da Asprela, nomeadamente no INES, que tem uma ótima incubadora, a UBINA Covilhã tem uma ótima incubadora, a Universidade de Aveiro tem uma ótima incubadora, a Universidade do Algarve tem uma ótima incubadora, existem o polo de aero qualquer coisa do Politécnico de Setúbal também. Portanto, existem por todos os sítios excelente trabalho a ser feito. Agora, para mim, o topo chama-se Instituto Pedro Nunes. O Instituto Pedro Nunes é uma incubadora que foi criada um bocadinho à margem, mas sempre apoiada pela Faculdade de Engenharia da Universidade de Coimbra. Já foi, pasmem, considerada 5 vezes a melhor incubadora de empresas do mundo. É uma incubadora de base tecnológica. Do Pedro Nunes saíram, entre outras, a Critical Software,
fornece defesa por esse mundo fora, NASA, Agência Espacial Europeia, Augusta, etc. e tal, desde 1998. Saiu a Teia, que em 2019 ganhou o prémio da Agência Espacial Europeia, tem saído projetos enormes. E é por aí que eu acho que é importante, para além do bom trabalho que tem vindo a ser feito pelo IDD, é importante reforçar a ligação a todos estes departamentos de investigação, porque estas incubadoras também são departamentos de investigação. Só para vos dizer, falta, esqueci-me de uma, a Faculdade de Ciências da Universidade Nova no Pregal também tem. E, portanto, nesse sentido, existe um desenvolvimento. Muitas vezes as empresas começam com trabalhos que os alunos fazem para as cadeiras e depois os professores que tutoriam os trabalhos acabam por ser os mentores das próprias empresas e vão com os alunos para as incubadoras e desenvolvem projetos. Há projetos ótimos, espetaculares. Eu já não estou há quase 5 anos na Caixa, mas acompanhei muitos projetos, muitos concursos de inovação e digo-vos que há por aí, há muito potencial tecnológico que nós podemos aproveitar, sobretudo para a área da defesa. No último remate, nós somos dos países mais reputados a nível mundial em desenvolvimento de software para cibersegurança. Base disto, alunos e ex-alunos universitários. Ok? Respondi? Okay. Então, obrigada. Essa nossa segunda questão tem a ver com o nosso tecido empresarial. Compreendemos na sua composição um elevado número de pequenas e médias empresas. E quando se fala em desenvolvimento e tecnologia militar, por norma, estamos a falar de grandes multinacionais. Uhum. Como é que se enquadram estas duas realidades com o objetivo de afirmação da indústria de defesa nacional, em particular num contexto europeu? É assim, Rita, eu faço ciclicamente faço artigos e faço estudos e, como eu disse antes, sou um grande defensor das PMEs e o perfil do ecossistema empresarial da Europa e dos países todos da Europa, dos 28, porque são todos iguais, mais ou menos, é muito simples. 98% das empresas são micro e PMEs, 2/3 do emprego estão nas micros e PMEs, mais ou menos 50% a 52% do valor acrescentado bruto, isto é, do valor gerado na economia, estão nas micro e PMEs. Isto é assim, e é basicamente assim, desde foi criada a Comunidade Económica do Carvão e do Aço, que depois deu origem à Comunidade Económica Europeia, depois deu origem à Comunidade Europeia, e se calhar já era assim antes, e portanto o número é este. Agora, portanto, as PMEs são uma realidade incontornável em qualquer ecossistema económico. Isto é mesmo assim. O que é que se passa relativamente à defesa? Isto pode ser um bocadinho polémico, o que eu vou dizer, mas não é polémica, é uma observação clara e transparente, e já foi alvo de comentários por um Presidente da República, como veremos à frente, não português. O que se passa é que nós, neste momento, vivemos alguns constrangimentos estranhos e que não estávamos habituados no mundo. Nós estamos habituados a que os grandes contratos de defesa sejam negociados entre os Ministérios da Defesa, sigla em inglês MOD, Ministry of Defense, e as grandes empresas de fornecimento de serviços ou de produtos e equipamentos de defesa. Algumas dessas empresas são europeias, uma boa parte são americanas. Agora, o problema que se passa, para já, é que essas empresas têm um poder negocial que muitos dos governos dos países da Europa ou de outros países não têm. Não é? Têm restrições e condições técnicas que muitas vezes os países não têm capacidade para cumprir. Têm restrições e condições financeiras, aquilo que a gente chama covenant, que muitos dos governos não têm capacidade de cumprir. Não se esqueçam que nós andamos há vários anos com crescimentos económicos muito perto do zero, não é? Zero qualquer coisa. Não é? E, portanto, tem condições de meter preso, condições de entrega, condições de formação, técnicas,
que muitas vezes os governos têm que aceitar. Mas pior, os fabricantes têm normalmente uma rede de fornecedores, vão desde os Tier 1, que são os fornecedores principais, aos Tier 2, que são os fornecedores a seguir, até aos meros fornecedores de subexcelentes. E depois, uma boa parte destes fornecedores não estão na Europa. Se calhar a grande maioria não estão na Europa. Estão no Oriente, estão na Europa Oriental, estão em África, estão na América do Sul, estão noutros sítios. Ou seja, nós estamos a comprar a quem não gera valor na Europa. Estamos a comprar a áreas que, em termos geopolíticos, não estão alinhados connosco. E depois, ultimamente, aquilo que se passa primeiro, com a chegada ao poder do novo presidente norte-americano, novo, que já lá vem 4 anos, e posteriormente com os desenvolvimentos passados em Inglaterra que conduziram à saída da União Europeia, e não tínhamos dúvidas que são provavelmente as duas nações mais fortes do perfil NATO, isso trouxe algumas reticências aos líderes da União Europeia. E quando o Sr. Presidente Emmanuel Macron, e era disso que eu estava a falar há bocado, diz 3 vezes, em discursos diferentes e publicamente, que a NATO está em morte cerebral, ele sabe o que está a dizer. E por isso, uma das preocupações, que nunca foi preocupação em Comissão Europeia nenhuma, mas é preocupação desde que a senhora Ursula von der Leyen subiu à liderança da Comissão Europeia, é acompanhar a possibilidade de nós trazermos as PMEs para o círculo da indústria da defesa, do setor da defesa, e introduzirmos as PMEs no processo produtivo das indústrias de defesa, como produzindo componentes, como substituindo aqueles que estão a produzir noutras áreas, noutros continentes, noutras geografias. E isto é extremamente importante, porque isto é uma forma de nós próprios também, a pouco e pouco, gradualmente, irmos assegurando a soberania comunitária. Estou a ver? E, portanto, por aí, é claro que isto é uma coisa que, e neste momento ninguém estava à espera que aparecesse uma pandemia de um momento para o outro, e que nós tivéssemos que redirecionar os focos que estávamos, e devo-vos dizer que esta comissão de trabalho onde eu estou a participar, neste momento está, diria o Macron, em morte cerebral, não está em morte cerebral, mas está parada, está a hibernar. Não, neste momento os recursos, não é razoável que nós estejamos a afetar recursos na retaguarda quando temos a linha da frente como temos. Não é razoável, não é? Mas, de qualquer maneira, estas questões estão subjacentes e estão lá, e por isso é que aparece um Fundo Europeu de Defesa, e por isso é que aparece uma PESCO, e por isso é que aparece um envelope financeiro a partir de 39 mil milhões de euros para alavancar. Não é? E já agora, permite-me ir um bocadinho mais longe e dizer que isto em Portugal tem toda a lógica, mas isso eu já falo mais à frente, que eu já tinha para falar. Não, por acaso tinha para falar aqui. Isto em Portugal tem toda a lógica. O Ministério da Defesa está extremamente vocacionado para esta questão que nós genericamente chamamos economia da defesa, e onde estamos a ter uma intervenção muito clara e estamos a fazer isto uma especialização quase da Eurodefense. O Ministério da Economia está extremamente vocacionado, desde o Ministro ao Sr. Secretário de Estado. A IDD está extremamente vocacionada e nós estamos extremamente vocacionados. Temos em preparação, isto é uma coisa em primeira mão, mas não tem problema, temos em preparação uma grande conferência nacional sobre o tema de economia de defesa. Neste momento está pendente de questões de agência, porque não é prioridade, como se entenderá, não é? Mas de qualquer maneira é uma questão para a qual nós contamos convosco, como é natural, não é? Mas é uma questão muito importante para nós, numa altura em que vamos ter que retomar a economia, e como veremos à frente, vamos ter um driver para retomar a nossa economia. O que é que nós vamos fazer às nossas empresas industriais? Há uma parte que vai acompanhar esse driver, mas há outra parte que pode ser alternativa tecnológica. E é nesse xadrez que nós vamos querer jogar e que nós vamos querer potenciar as nossas competências. Está bem? Certo.
Sim, uma segunda parte muito rápida, que também em sequência do que acabou de dizer, se acha que Portugal pode ambicionar ser um produtor e um exportador de tecnologia de defesa? Não pode. Não pode. Portugal já é. Portugal já é e já é há muitos anos. Já é. E eu falei há bocado, não sei se conhecem umas máquinas fotográficas Leica. Uma marca conhecida de máquinas fotográficas, os experts é que gostam. As Leicas são produzidas ao pé de Famalicão. Há 40 anos, 50 anos, mais, se calhar. Porquê? São feitas à mão. Não é? Mas existem milhares, centenas de exemplos. Nós temos da melhor indústria reconhecida internacionalmente. Os alemães adoram a nossa capacidade de produzir. Nós somos dos tipos mais certinhos para produzir. Há muita coisa que nós fazemos em termos tecnológicos. Agora, o problema é nós conseguirmos que, em vez de exportar a malta da vossa cidade para lá, como foi o meu filho, que vive há 10 anos na Suíça, é conseguir que vocês continuem cá, percebe? E que as empresas, vocês gerem o vosso próprio negócio e consigam ser suppliers das grandes empresas com as vossas ideias de negócio e com a vossa capacidade de inovação tecnológica. E isso é que eu acho que é o caminho. Agora, vocês, por exemplo, Metro de Londres, por exemplo, gestão de filas de espera no Metro de Londres, Syscog, uma empresa minúscula que existe em Lisboa. Estou-vos só a dar exemplos, eu podia estar aqui o resto da tarde a dar exemplos. Nós, a nível tecnológico, somos topo de gama. Podem crer. Portanto, nós já somos grandes produtores de tecnologia, grandes exportadores de tecnologia. Mais outra coisa que me orgulha. Bem, agora vamos alterar aqui um bocadinho o tema, porque é inevitável falarmos sobre isto. Como sabemos, o layoff em que muitas empresas entraram pode fazer com que não resistam a esta crise originada pelo coronavírus. E a questão vai se desdobrar aqui em algumas. Sendo Portugal um país onde predominam as pequenas e médias empresas, acha que estão a ser tomadas as medidas necessárias? Quais é que poderiam ser modelos alternativos à austeridade? Se considera que os planos europeus estão a ser eficazes ou apenas simbólicos, e se servem às necessidades de países mais pequenos, digamos, como Portugal, e se existe algum plano especial de estimular o crescimento de negócios nacionais? Sim. Ora bem, antes disso eu vou dizer aqui duas coisas. Eu há bocado meti um post no Facebook porque vi uma notícia que me irritou bastante. Vi uma notícia de uma determinada empresa de nível nacional com uma marca super consolidada no mercado, com grandes campanhas de responsabilidade social e de sustentabilidade ambiental, e que saiu uma notícia na comunicação social a dizer que essa empresa ia fazer um layout de 20 trabalhadores. Eu acho isto só vergonhoso. E lembro que existe no Código Especial não é especial porque é com I, mas no Código de Recuperação de Empresas, no Decreto-Lei de 2017, existe uma definição chamada empresas em situação económica difícil. Para mim, as empresas que devem poder fazer layout são as empresas que estão em situação económica difícil. Nós somos, e eu peço desculpa dizer isto, mas eu conheço empresários há muito tempo. Eu trabalhei quase sempre com empresas no banco, eu tive 30 anos no banco. Nós somos grandes trocadilhos. Eu tenho pena, mas isto é verdade. Nós aproveitamos sempre ao máximo aquilo que podemos. Eu acredito que esta empresa tenha feito layout de 20 trabalhadores para ir buscar o subsídio de fazer layout de 20 trabalhadores. Eu acho isto vergonhoso. A empresa não precisa. Nem precisa ter... Pegue nos 20 trabalhadores, vá distribuir o produto que eles fazem. Eu ia dizendo agora, mas vá lá, continua. Vá distribuir o produto que eles fazem às IPSS do sítio onde estão. Vá fazer marketing social. Vá fazer o que quiser, mas ocupe aquelas pessoas. Não venha com prangonas cá para fora, porque é uma vergonha. Eu sei que há pessoas que precisam. Eu sei que há microempresas. Microempresas é empresas que têm menos que 10 trabalhadores. Vocês sabem. Eu sei que há microempresas que precisam de fazer layout.
Agora, como outra situação que eu sei, uma empresa que está a entrar em layout e ao mesmo tempo o dono já está a abrir outra empresa para passar para lá os empregados que quer e essa que está a entrar em layout depois vai deixá-la cair em falência para levar os empregados que não quer a troco disso. É assim, caros amigos. Eu acompanhei muitos programas comunitários e há uma coisa que nós somos francamente maus a fazer e isto tem que ser. Nós somos francamente maus a controlar. Nós não controlamos. Toda a gente faz o que quer e isto é terreno fértil para os prevaricadores e para os oportunistas. Enquanto nós vamos à Europa do Norte, à Suíça, à Suécia, à Dinamarca, à Alemanha e existem controlos e os controlos são feitos à séria, nós, da parte do Sul, não queremos saber. Então se o gajo é nosso primo ou se é nosso amigo, está ali a sacar uns dinheiros, ele é um tipo porreiro, etc. e tal, está a andar. E as nossas economias, e acima de tudo, a nossa imagem e a nossa idoneidade não se comparam. E esta é a parte de nórdico que nos falta. Estão a ver? Portanto, estão a ser tomadas as medidas necessárias? Estão. É assim, eu negociei muitos protocolos com departamentos do governo, vários. São coisas morosas. Muito morosas. Uma base de um protocolo é uma coisa para ter 40 a 50 páginas. É uma coisa que é negociada linha a linha. Portanto, publicar o número de medidas, a quantidade de medidas, diplomas legais, estou a falar de leis, não são de protocolos, que eles lançaram numa semana, é uma coisa inimaginável. Só quem nunca fez aquilo é que não faz a mínima ideia do trabalho que aquilo dá. Eles separaram aquilo por 8 grandes grupos. O layoff, as moratórias dos créditos para particulares e empresas, então os créditos à habitação e os créditos. Linhas para crédito à tesouraria, apoiando linhas que já estavam em vigor, como por exemplo as linhas do PME Crescimento. Software para apoio ao teletrabalho, regalias para apoio aos empresários de nome individual e aos sócios gerentes das empresas, diferimentos no pagamento de contribuições e impostos, e aqui foram quase 20 medidas que eles fizeram para diferir o pagamento de quase todo o tipo de impostos e antecipação dos incentivos do Portugal 2020, que normalmente é uma coisa morosa porque tem que ser sujeito a comprovativos comunitários e eles conseguiram desenvolver, se isto está a funcionar ou não, não sei, já não tenho o nível de proximidade que tinha quando estava na Caixa, agora que isto são boas medidas, são. Modelos alternativos à austeridade. Quanto tempo é que a gente tem? É assim. A austeridade foi um lucro. Mais outra politicamente incorreta. A austeridade foi um lucro. A austeridade aparece num quadro de uma coisa chamada crise das dívidas soberanas, já ouviu falar? Numa altura a seguir à crise de 2007-2008, onde os bancos ficaram de um momento para o outro todos completamente curtos em liquidez e então começaram a exigir aos países que pagassem em 6 meses as dívidas que antes pagavam em 30 anos. E os países não tinham. Então tiveram que começar a emitir dívida. Quem compra dívida? Os investidores institucionais, normalmente os investidores de risco, chamados hedge funders, e outros países. Começando, quando mais dívida a gente emite, normalmente mais caro fica o preço. Porque quem está a emitir dívida é porque supostamente está a precisar de dinheiro. Se está a precisar de dinheiro, o prémio de risco, ou seja, a taxa de juros, é mais elevada. Portanto, o preço começou a levantar. O problema é que alguns operadores começaram a jogar com isso. Do tipo comprar, vender, para artificialmente o mercado começar a subir no preço. E claro, está muitos operadores têm ligações diretas, por exemplo, às tais agências de rating que vocês ouviram falar e que estavam sempre a cortar no rating dos 4 grupos, tudo, não é? Portugal, Itália, Espanha e Grécia, ou Grécia e Espanha, aquilo que se chamavam PIGS. Não é? Pronto. É para lá que os operadores façam isso. Não tem nada de especial. Agora que Alemanha, Holanda, Áustria e Finlândia tivessem ganho bilhões de euros
porque se aliaram com estes investidores abutres e andaram a ganhar dinheiro de mãos dadas com eles à conta dos países pobres da Europa, isso é que eu já não achei nada bem. E ao mesmo tempo, como tinham intervenção direta nas decisões que eram tomadas sobre esses países, apertavam a torneira, no sentido dos países estarem em situações de tesouraria extremamente aflitivas, terem que emitir mais dívida, emitindo mais dívida subia o preço e eles ganhavam mais dinheiro. E isto foi o que se passou. Com a crise das dívidas soberanas e com a Troika. Isto não é invenção minha. Isto há muita gente que analisou isto. Hoje um deles já não é esse. Quer o FMI, quer o BCE, criaram mecanismos, nomeadamente estes mecanismos de compensação europeus, que já não permitem que isso aconteça. É natural que os senhores da Holanda ainda não tenham entendido isso. Mas isso já não é possível. Já não é possível estar a ganhar dinheiro à conta do mal dos outros. Percebe? E necessariamente o mal dos outros não tem que ser assim tão mau. Portanto, o modelo da austeridade já não é um modelo execuível. Não é? Por aí não temos hipótese. Planos europeus, acho eu, não é? Planos europeus, eu acho que os planos europeus, neste momento, demonstram boa vontade e solidez. Quando a senhora Ursula von der Leyen diz que o próximo orçamento europeu vai ser o Plano Marshall da Europa, é claro que ela mostra. Quando o Parlamento Europeu, há 2 dias, aprova por maioria de 4 bancadas. Isto nunca aconteceu na Europa, a não ser que lá está, votos de pesar, votos de congratulação, essas coisas diplomáticas que não têm nada a ver. Vota por 4 maiorias, ou seja, a maioria mais expressiva, uma decisão de apoiar a mutualização de créditos de emissão de dívida conjunta, ou seja, em vez de cada país fazer a sua emissão de dívida, haver uma emissão de dívida a nível europeu que seja garantida por todos os Estados-membros da Europa, isto é inaudito. Claro está que vocês não viram isto na imprensa portuguesa. Ouviram pouquíssimo. Mas isto foi uma realidade. Estão a ver? E, portanto, isto demonstra que, para lá da Holanda e dos seus 3 amigos birrentos, não é? Existe claramente uma vontade de resolver os problemas em conjunto. E é óbvio, eu, por exemplo, nesse aspecto tenho adorado a atitude do nosso Primeiro-Ministro. O nosso Primeiro-Ministro fala grosso. E toda a gente sabe que muitas vezes tu és pequenino, falar grosso é logo uma forma de intimidar o adversário, por muito grande que ele seja. E a Holanda não é grande. A Holanda não é grande. E vamos ficar por aqui, porque não tenho que falar mais do que isso. Na outra entrevista falei, não tenho que falar mais do que isto. Há muitos artigos até científicos a analisar o que é a fiscalidade holandesa. Qual são os efeitos que a fiscalidade holandesa tem para o orçamento europeu. E, portanto, acho que é bom a gente analisar antes de ver como é que as coisas são. Última pergunta. Plano especial para estimular o crescimento do negócio. Sim. Para já, esse plano passa pelo orçamento europeu e por uma coisa com a qual eu trabalhei há muito tempo, que se chama Banco Europeu de Investimento. Tem já não sei quantos milhões disponibilizados, mas está focado nos equipamentos, nos apoios para já vem algum dinheiro, aí 13 mil milhões de euros, que também não é assim tanto, mas pronto, para apoio às empresas, mas ainda é muito incipiente. Neste momento isso ainda é muito incipiente, não é o foco. Ainda ontem a Comissão Europeia voltou a aprovar uma nova decisão de futuro e, mais uma vez, a questão é ciência como suporte à decisão focada na saúde pública, na saúde das pessoas. Ainda não estamos na altura, sabe? Mas sim, existem já planos, existem já intenções de apoiar a economia e vai ser a economia apoiada como um todo. Porque não pense, ou a Finlândia, ou a Áustria, ou a Alemanha, ou a Holanda, que vai precisar menos de apoio do que vamos precisar. E isso eu vou explicar um bocadinho na resposta a seguir.
Então, vamos chegar à nossa quarta pergunta, que tem a ver com o rescaldo da pandemia. Se considera que a reconstrução económica do nosso país terá como base um desenvolvimento sustentável e novas estratégias de green finance, ou se isso vai ser, se calhar, atirado um bocado para trás? Sim, vai. Vai. É assim, eu acho que vocês são meus amigos no Facebook. Não era para perguntar aqui. Era. Não sei se têm visto as publicações que eu tenho feito. Eu meti, pronto, vocês já viram, eu não sou muito normal, não interessa. Esta parte depois podes deixar. Eu meti uma coisa na minha cabeça. Se eu estou fechado em casa, tenho que continuar a procurar ajudar as pessoas de outra maneira, ajustar às condições. Eu já não suporto ouvir números de mortos, números de infectados, números de recuperados. Números de recuperados é a coisa que normalmente eles não dizem. Então eu decidi começar a fazer outra coisa. Comecei primeiro a fazer isso num grupo, mas depois aquilo estava a ter muita ênfase no grupo e agora estou a fazer no meu mural do Facebook. Eu estou a fazer 3 tipos de publicações numa base diária. Estou a fazer uma publicação sobre história, em parceria com um amigo meu que é doutorado em História. Estou a fazer uma publicação com base em amigos meus que estão pelo mundo inteiro, a dizer como é que a pandemia está a ser combatida nos países, como é que eles estão a enfrentar a pandemia nos países deles, não é? E como é que está? Porque é muito importante as pessoas sentirem o conforto de ver que em Macau, no Brasil, na Noruega, há pessoas que estão a enfrentar os mesmos problemas que nós, estamos todos no mesmo barco. E agora comecei há 3 dias a publicar também uma rubrica diária onde abordo a problemática de outra maneira, que é, comecei com uma diretora de farmácia, já passei por um bombeiro, já passei por um especialista de segurança, já passei por uma médica e tenho mais uma série deles que é malta, como eu digo, malta que sai de casa para nós estarmos tranquilos em casa, vai trabalhar fora. E é um bocado uns postos tipo agradecimento. Isto significa o quê? Eu na base disto tenho falado com muita gente. Canadá, Macau, Peru, Espanha, França, Estados Unidos, Brasil, Itália, Suíça, Alemanha, Inglaterra, Dinamarca, Irlanda, Angola, Áustria, Cabo Verde, Holanda, Austrália, junta aqui Chile, junta aqui Costa do Marfim, junta aqui, sei lá, eu nem sei. Uma coisa é certa. Neste momento, nós, Portugal, somos um caso de sucesso de combate à pandemia no mundo inteiro. Digam o que disserem, a verdade é esta. E agora, a pergunta que eu vos faço é o seguinte. Na altura em que nós tivemos o turnover, e o turnover, eu chamo de turnover, é a situação da pandemia estabilizada. E atenção, não tem que ser uma vacina. Vocês lembram-se de uma coisa chamada, vocês nessa altura se calhar eram muito novos, ou se calhar, SIDA. SIDA, não é? Ainda hoje não há uma vacina para a SIDA. O que é que aconteceu? Começou por haver apaziguadores da doença. Não há uma cura para a SIDA ainda, mas há a possibilidade, e houve, lembrem-se do Magic Johnson, aquele gajo que era o base dos Lakers, de LA Lakers. O Magic Johnson vive com SIDA há, sei lá, décadas. O que se conseguiu foi pegar na SIDA e transformar a SIDA numa doença crónica, como a hipertensão. Não é? Quem nos diz, não é? Que um dia destes não estamos a fazer isso com o Covid-19. Eu, para mim, acho que é a hipótese mais fácil de resolver. Ou seja, primeiro, estabilizar a doença, a seguir, conseguir uma cura e, no final, conseguir uma vacina. Nós estamos, como habitualmente, afetados pela imprensa, estamos a começar a construir a casa por telhado. Agora, a partir do momento em que haja estabilidade, ou seja, eu digo, eu estou infectado, mas há aqui qualquer coisa, qualquer fármaco que eu posso tomar e que me permite continuar a viver normalmente sem ser em risco de vida, eu passo a fazer a minha vida normalmente. E então, a minha pergunta é esta. Se eu conseguir passar a fazer a minha vida normalmente, se todos conseguirmos passar a fazer a minha vida normalmente,
coisa é certa, eu estou em casa, não saio, posso estar a receber menos, ou posso não estar, não é? Mas estou a gastar menos dinheiro. No dia que eu puder estar uma semana ou 15 dias fora de casa, qual é a primeira coisa que eu pensei em fazer? Quem me ajuda? É ir esbanjar as reservas. Viajar. Exato. É? Se eu quiser viajar, para que país é que eu vou viajar? Para os que lidaram melhor com a pandemia. Ora bem. Exato. Então, se eu estou já com a imagem alta como estava antes da pandemia, porque Portugal, o ano passado, em 2019, limpou os prémios todos do turismo, como é que acham que vai ser a seguir? Portanto, o grande motor da recuperação da nossa economia vai ser o turismo. E a seguir ao turismo, arranca agricultura, arranca construção, arranca indústria, porque a agricultura traz a indústria alimentar e a indústria alimentar traz a construção e traz as outras indústrias todas. Arranca o comércio, arrancam os serviços, o emprego começa a subir, a geração de riqueza começa a aumentar e os rendimentos começam a subir. E isto ainda tem outra coisa. É que tudo isto é feito a nível interno. Eu não fico dependente se a economia alemã está a crescer ou não, ou se a economia americana está a crescer ou não, ou se o preço do petróleo está a baixar ou a descer. Isto depende de mim. No máximo dependerá se eu tenho bom tempo ou mau tempo. Portanto, eu acredito piamente que a nossa capacidade de reverter esta situação é provavelmente muito mais elevada que noutros países. Só aqui já vamos com cerca de 40 minutos de conversa. Ui. Não nos alongarmos muito mais, apesar de que está a ser uma agradável conversa. E se calhar passaria por esta questão da económica numa escala mundial, esta recuperação económica numa escala mundial. E tínhamos aqui uma pergunta extra que lhe pedia em 5 minutos, não muito mais, Sim. que é esta guerra comercial América-China. Qual será o futuro? Como é que fica? Sim, como é que fica? Não fica. Não fica. Não fica. Muitos de nós não entendemos quando o Sr. Trump disse America Great Again. Pensámos que ele estava a falar ao nível do mundo. Não, ele estava a falar para dentro. E ele fez 4 anos de governo para dentro. A América fechou-se em si própria. E o efeito a nível mundial tem sido desastroso. Ao mesmo tempo que, a partir de 2013, a China tem vindo a desenvolver uma coisa chamada Belt and Road Strategy. A China tem gasto bilhões, vocês estão a rir é porque sabem do que é que eu estou a falar, tem gasto bilhões de dólares e através de acordos de cooperação, desenvolvimento de infraestruturas, apoio a investimentos estruturantes, etc. e tal, está a consolidar a sua posição de dominância na geopolítica internacional. Está bem? Portanto, make America great again. Make America history forever. Porque neste momento, eles já não, e então, desculpa, as últimas, à medida que ele se vê, a entrada dele nesta questão do Covid, não foi com o pé esquerdo, foi com uns 10 pés esquerdos. Não é? Então esta saída agora de deixar de financiar a Organização Mundial de Saúde é qualquer coisa. Uma coisa que tem um impacto negativo na imagem do país. Uma coisa brutal. E mais. Eu vou só acabar com uma coisa que é muito importante. É que, e eu também tenho dados fidedignos sobre isto, à conta de tal guerra das taxas e das retaliações e não sei o quê, o que o Sr. Trump tem vindo a fazer, e isto mais outra coisa que não sai na imprensa, é que muitas das transações comerciais, porque a China é líder nas transações comerciais do mundo inteiro, muitas das transações comerciais passaram a ser feitas em euros. E à conta disso, o euro tem vindo a reforçar a sua posição, se quiserem, geoeconómica, não é? Num mundo como cada vez mais uma moeda principal de transações. Ou seja, está a começar a passar o dólar e o dólar a baixar.
Isto para eles é uma coisa impensável. Porque à medida que eles vão tendo estes constrangimentos, as pessoas dizem, não vou negociar em dólares, então um dia destes vem umas sanções e não sei o quê, e isto reflete-se em cima do preço que eu estou a pagar. Então vou negociar em euros e é só fazer este clique, não é mais nada. O euro acaba por ter um efeito que há muitos anos atrás, antes de haver euro, tinha uma moeda chamada franco suíço. Porque na altura que as moedas andavam todas a cambulhar, a malta, pimba, franco suíço, que era a moeda que estava sempre estabilizada. Não é? Desde que foi o Brexit, basta verem uma análise financeira qualquer, a Libra, que era a moeda lá de cima, tem andado completamente disparatada. E, portanto, tudo isto que lá está, que o petróleo está indexado ao dólar, etc. e tal, mas isso não pode resolver tudo eternamente, sobretudo ações de má política consequentes e permanentes. Portanto, desde que aqueles 4 senhores do Norte não venham pôr todo este projeto em causa, eu acho que a Europa e o euro têm tudo para poder ter um novo papel a nível mundial. Mas, se esses 4 senhores vierem pôr tudo em causa, não tenham dúvida que a China está, neste momento, a esfregar as mãos à espera que os países do sul da Europa, e estou a incluir a França, vão falar com ele e digam nós queremos financiar-nos, queremos apoios, porque 4 países no universo de 28 estão-nos a boicotar a recuperação económica. Portanto, já não vai haver austeridade, porque a austeridade, o caminho já não vai ser esse. Muito obrigado. Falou do Belt and Road, mas daqui a uns tempos será a Rita que está neste momento a dissertar sobre isso, que nos vai fazer uma tertulia a explicar. Acho muito bem, Rita. Acho que é uma análise ótima, e eu sei muito pouco de Belt and Road, portanto gostaria nessa altura de ouvir falar, se fosse possível. Mas é muito importante. Eu tenho um amigo que há pouco tempo ouviu uma representação de alto nível sobre isso e saiu de lá espantado. E só feita por chineses. E só me disse, os gajos têm tudo pensado. Tudo. E realmente demonstra aquilo que é a perfeição, a complexidade da estrutura mental do povo chinês. É outro campeonato. Muito bem, obrigado. Temos que dar por terminado, já vamos em mais minutos. Foi muito agradável esta conversa. Acho obrigado. Super esclarecedora. É muito bom termos esta noção também da experiência prática de lidar com a banca e lidar com as empresas. As perguntas iniciais que nos referiam às questões da segurança e defesa, mais concretamente, também foram muito esclarecedoras do impacto e da importância que Portugal tem no fornecimento de tecnologia destas áreas. E ficamos muito agradados, pena não haver mais tempo. Mas não se esqueçam de uma coisa que eu disse, que é o sumo daquilo tudo que eu quero deixar aqui. Há desafios muito interessantes para a participação da Eurodefense no panorama da defesa, da economia da defesa e da nossa sociedade em geral, e o vosso papel é fundamental nesses desafios. Muito obrigado. Bem? Ok.